Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a todos a presença. Daremos início hoje teremos aqui uma importante palestra aqui sobre o que seria um plano diretor. Eu acho que vai ser de grande valia aí para os presentes e também para quem estiver assistindo a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Agradecemos a presença da doutora Vanessa Mello, professora titular da PUC de Arquitetura. Obrigado pela presença. Daniel e Guilherme, mestrando em Arquitetura da PUC. O Alex, nosso amigo engenheiro, empresário. E também faz parte do Comitê Municipal de Desenvolvimento Urbano da cidade de Campinas. Dr. Giovanni Galvão, promotor público, presidente do Condema e Concidade, mestrado em regularização fundiária e doutorado em urbanismo. Obrigado pela presença. E o Carlos Alexandre, presidente do Condema, Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente da cidade de Campinas. Obrigado pela presença. Eu queria convidar aqui o Dr. Giovanni e o Dr. Carlos para fazer parte aqui da mesa. Solicito a primeira secretária do Loretti para efetuar a leitura da segunda reunião, da ata da segunda reunião ordinária das comissões. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação e Saúde. No dia 28 do mês de março de 2016, no recinto da Câmara Municipal do Pinhalzinho, reuniram-se às 19 horas as comissões permanentes da Câmara Municipal do Pinhalzinho. Compareceram todos os seus membros. Dando prosseguimento, o senhor presidente da Câmara, vereador Gisuel Donizete Alves, deu início à presente reunião. Logo após foram apresentados os ofícios recebidos do deputado federal Luiz Lauro Filho, o qual trata da indicação de recursos financeiros através de emenda individual no valor de R$250 mil para ser aplicado no apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, e a emenda no valor de R$100 mil a ser aplicada no apoio à manutenção de unidades de saúde. Em seguida, foi efetuada a leitura do ofício recebido do deputado estadual Ademir Chedid, o qual encaminhou ao secretário-chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado de Saúde a solicitação dos vereadores dessa casa que solicitaram um veículo de tipo urbano para transporte de pacientes do Pinhalzinho a outros municípios. Dando prosseguimento, foi convidado o senhor José Luiz de Oliveira, diretor de saúde, para dar alguns esclarecimentos sobre o setor de saúde desse município. O senhor diretor veio acompanhado de suas auxiliares, a servidora Mariane Fagundes e Paiva e a enfermeira Priscila Mercedes F. Moreira. Logo após, o presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, vereador Valdemar Braz de Azevedo, questionou o senhor diretor de saúde sobre diversos assuntos, entre eles, sobre a troca de receita a pacientes que já foram consultados e agora, para trocar a receita, necessitam passar novamente em consulta. Sobre a febre amarela, sobre a empresa contratada para o setor de saúde. Em relação à contratação de profissionais, ou por que de não contratar pessoas do município. O vereador César Eduardo de Freitas Mendes questionou também o diretor da saúde sobre a possibilidade de deixar o setor de raio-x funcionando à noite, nos finais de semanas e feriados. Já a vereadora Dirce questionou sobre a clínica da mulher e do médico da família, um efeito no município de Socorro.
A vereadora Maria Eva de Fátima da Silva Bassi fez um questionamento sobre a quantidade de profissionais que será colocada em cada plantão. Todos os questionamentos foram esclarecidos à medida do possível pelo diretor de saúde, senhor José Luiz de Oliveira, e suas auxiliares, Mariane Fagundes de Paiva, assistente administrativa, e Priscila Mercedes D.F. Moreira, enfermeira, para poder tranquilizar a população sobre os últimos acontecimentos no setor de saúde. Depois de realizadas as demais formalidades regimentais, foi declarada encerrada a presente reunião, às 20 horas e 20 minutos. E de tudo que houve, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos os membros das comissões. Antônio Donizete da Silva, Dirce Décio Moreira Oliveira, José Ricardo Griota, Ricardo Donizete da Silva, César Eduardo de Freitas Mendes, Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Famosa, Maria Eva de Fátima da Silva Bassi e Valdemar Braz de Azevedo. Coloque em votação a ata da segunda reunião ordinária das comissões permanentes. Quem estiver de acordo permanece como está, quem não estiver queira se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Então, dando início à nossa palestra de hoje, o Dr. Giovanni, que é presente, ele vai fazer uma explanação sobre a elaboração do plano diretor para o município sobre o tema política urbana para desenvolvimento das instâncias. Dr. Giovanni, a palavra. Muito bem. Porque tem que vir aqui embaixo, senão ele vai sumir. Se ele for a Bem, meus amigos, nós estamos aqui agradecendo muito, imensamente o convite formulado pela Câmara Municipal de Pinhalzinho, por meio do presidente da Câmara, Josué Alpi, e nós solicitamos que também fosse convidado o Dr. Lauro Lima, provavelmente seu representante, né? Então, na pessoa do engenheiro e da prefeitura, quero agradecer a sua presença, agradecer a representação em relação ao prefeito, né? E dizer que tão logo nós recebemos a informação de que Pinhalzinho tinha uma nova administração e desejava implementar uma legislação específica, uma legislação que permitisse uma estruturação urbana mais voltada para o futuro da cidade, pensando já na possibilidade de transformar Pinhalzinho em instância, né? Nós formamos uma equipe de profissionais ligados à área urbanística e à área ambiental para desenvolver alguns estudos específicos sobre instâncias, e esses estudos serão apresentados hoje para os senhores. É isso que a gente está pretendendo fazer aqui hoje, trazer para os senhores o conhecimento a respeito do que sejam essas leis, de que forma elas podem ser feitas, né? E essas leis de estruturação urbana, quais são as principais características delas. Estão conosco aqui hoje o
Silva, que é presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas. Ele falará sobre aspectos de plano diretor e aspectos ambientais dentro do plano diretor, né? Porque não se faz nenhum plano diretor sem que ele tenha uma preocupação marcadamente ambiental. É importantíssimo essa visão ambiental para que o plano diretor seja feito de uma forma moderna, de uma forma criteriosa, pensando realmente no futuro e nas próximas gerações, né? Também está conosco a doutora Vanessa Bello. Um prazer enorme estar com ela, porque vocês vão ver, é uma excelente profissional que nos orgulha a todos em Campinas, uma profissional respeitadíssima por todos em Campinas, uma pessoa extremamente competente e que nos honra de nos estar acompanhando ela aqui hoje. A apresentação dela vai ser sobre plano diretor mesmo, como é que ele se faz, como é que ele se desenvolve, quais são as suas etapas, né? E eu vou fazer a abertura falando basicamente de instância, o que é uma instância, né? Quais são as ideias, para que a gente cria uma instância, né? E já começo falando que instância é como se fosse assim uma casta especial no contexto dos municípios. Ser instância é gozar de uma posição diferenciada em relação aos demais municípios. Uma instância tem diversas... É como se nós vivêssemos, quem vive numa instância, é como se vivesse num município melhor do que os outros, um município diferenciado, um município mais prazeroso, um município mais importante, numa importância maior do que os demais. Por quê? Porque se entende que as instâncias propiciam uma qualidade de vida maior e que elas mereçam, por diversas circunstâncias, um apoio mais decisivo, orçamentário mesmo, por parte do Estado. Um apoio que se expressa em recursos maiores às instâncias do que se dá aos demais municípios. Então, instâncias acabam recebendo do Estado uma parcela maior no percentual que é distribuído para todos os municípios. Então, além daqueles recursos tradicionalmente entregues pelo Estado aos municípios, as instâncias recebem um quinhão maior. A gente vai ver daqui a pouco como é que é esse quinhão e como é que a coisa acontece. Em 2015, instância é uma legislação até bem antiga. Eu entrei na promotoria em 1975, já tinha uma legislação antiga sobre instâncias. Nós tínhamos o FUMEST, Fundo de Melhoria das Instâncias. O FUMEST teve gente muito boa que trabalhava no FUMEST, era um local em que trabalhavam grandes profissionais, né, porque nas instâncias nós tínhamos a nata do serviço público. Né? O serviço público era diferenciado quando se falava em instância. As instâncias, até um tempo atrás, a gente tinha, ou no município era uma instância e estava no grupo, ou não fazia parte do time. Né? Ou é tudo, ou era nada. Né? Agora, o Estado de São Paulo criou uma legislação bem moderna. Vou mostrar para vocês como é que é essa legislação. Eu tenho o compromisso de falar em muito pouco tempo, então eu vou precisar agilizar a apresentação, né, para que os outros colegas tenham tempo também de se manifestar. Muito bem. Pode passar para mim, por favor? Não se fala mais hoje em dia só em instância. A gente fala num gênero com duas espécies. O gênero são os municípios turísticos. E esse gênero vai abranger duas espécies: as instâncias turísticas e os municípios de interesse turístico, os MITs, municípios de interesse turístico. Essas duas espécies,
A lei criou, porque a lei que criou essa de 29 de abril vai fazer 2 anos daqui a alguns dias, né? Essa lei criou essa dupla espécie por um motivo bem simples, porque eles querem criar agora 70 instâncias turísticas no máximo, e no máximo 140 municípios de interesse turístico. Qual que é o objetivo disso? E é bom que vocês saibam, porque vocês estarão se candidatando daqui a um tempo a essa categorização diferenciada de municípios, né? A diferença está no fato de que de 2015 para frente, ninguém é mais automaticamente uma instância. Nenhum município já começa como instância. Ele começa, se conseguir, como município de interesse turístico. É uma categorização anterior a essa consagração de instância. É como se o município precisasse passar uma prova de admissão para conseguir a categorização máxima de instância. É como se o município precisasse passar por uma prova de mérito para verificar se ele realmente apresenta todo o mérito necessário para merecer o título de instância, né? E o interessante é que daqui a gente vai ver daqui a pouquíssimo que eles criaram um sistema de acesso e decesso, né? Os municípios de interesse turístico podem se transformar em instâncias, e as instâncias que não merecerem continuar como instâncias poderão descender à categoria de municípios de interesse turístico, né? Então, esse município de interesse turístico é o início do processo para que o município atinja o grau de instância turística. Vamos passar para o... Nós tínhamos antes instâncias balneárias, instâncias climáticas, hidrominerais e turísticas. E hoje a designação única são instâncias turísticas. Pega todas as categorizações anteriores, né? Instância turística vai pegar toda uma categorização diferenciada que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não estão modificados os conceitos do que seja região turística. O estado de São Paulo é separado por essas regiões turísticas: região turística Caminhos da Mata Atlântica, região turística Verde Sudoeste Paulista, Vale do Ribeira, região turística Tietê Vivo lá em cima, região turística Alto da Mogiana, Café com Leite, região turística Café com Leite, região turística Café e Flora, e a região turística Bem Viver. Essa região turística Bem Viver é aquela em que se insere o município de Pinhalzinho, né? Se for transformado em instância, será uma instância da região turística, será uma instância turística da região turística de Bem Viver, né? Nós precisaremos, assim que buscarmos nos categorizar o município de Pinhalzinho como instância, nós precisaremos identificar qual é a vocação dela. É mais ou menos como a gente faz com um menino de 14 anos, de 15 anos, uma menina de 13, 14, 15 anos, que está querendo estudar, não sabe muito bem para que no futuro, né? Então, para que você quer? Você quer atingir o quê? Você quer ser o quê? Então, de acordo com a definição que ela faz em relação ao lado do futuro, lá na frente, a gente vai estabelecer agora quais são os caminhos para chegar lá, né? Então, a mesma coisa vai precisar acontecer com o município de Pinhalzinho. Ele vai precisar dizer para o Estado qual é, dentre essas aí, a vocação dele. Será que é o ecoturismo? E não precisa ser uma só. Não precisa ser uma vocação só. Pode ser 5, 4, 5, 6, 3, 2, né? De 1 até algumas dessas. Pode ser uma vocação para turismo social, para turismo cultural, turismo religioso, turismo de estudos e de intercâmbio, turismo de esportes,
de pesca, turismo náutico, turismo de aventura, turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos, turismo rural e turismo de saúde. Hoje existem todas essas categorias. Não existe mais aquela coisa de só instância turística, instância mineral. Isso esquece, isso já é passado. Não se fala mais disso, né? Hoje em dia a gente fala em municípios de interesse turístico e a gente fala em instância turística. Não tem mais essa categoria instância turística e mineral, instância balneária. Isso não existe mais, né? Essas aí são as novas categorias, né? E o município vai precisar identificar, porque na hora em que pleitear a sua transformação em instância ou em município de interesse turístico, vai dizer quais são as suas vocações. Muito bem. Então acabou tudo ou nada, né? Hoje nós temos instância, são instâncias, aquelas que já têm uma qualificação histórica, ou serão instâncias, aquelas que demonstrarem mérito. São instâncias hoje. Então quem já é instância hoje, continua como instância, pelo menos até 2018, que é quando vai ser feita a primeira revisão da classificação de instâncias e municípios de interesse turístico. Então, quem é hoje, pode ser que continue a partir de 2018, pode ser que não continue. Pode ser que decaia para município de interesse turístico e pode ser que deixe de ser instância para ser um município normal, sem nenhuma categorização, perca as duas classificações. Pode acontecer isso. Então, ou a instância é uma instância hoje por uma qualificação histórica, o que já é tradicionalmente uma instância, hoje, né? Estou falando de 2017. Isso pode mudar muito a partir de 2018, 2019, assim vai. Mas hoje é assim. E municípios de interesse turístico é uma classificação intermediária, preparatória para a qualificação maior. Então se criou essa fase aprimoradora. Se o município se categoriza como município de interesse turístico e vai se aprimorando, desde que atenda esses requisitos de estímulo, tem alguns requisitos. Então a nova lei busca fazer o quê? Estimular a competição entre os municípios, fazer com que os municípios realizem o dever de casa e fazer com que se criem as condições de mérito necessárias para que eles sejam promovidos, entre aspas, à categoria de instâncias, né? Categoria que eles podem perder dali a 3 anos, porque a revisão é a cada 3 anos. Podem perder se não demonstrarem o mérito necessário para continuar na vanguarda, na primeira linha, nos municípios de primeira linha de instâncias. Muito bem, aí ficou pequenininho, né? As condições para que o município seja caracterizado como instância são diversas, né? Ele precisa ser um destino turístico consolidado, ele precisa gerar turismo efetivo, né? Gerar deslocamento, gerar estadias de fluxo permanente de visitantes e precisa possuir tudo isso aí, expressivo atrativo turístico, equipamento e serviços turísticos, infraestrutura básica de água, esgoto, resíduo, tratamento de resíduos, plano diretor de turismo aprovado e revisado a cada 3 anos, um conselho municipal de turismo e só podem ser instâncias municípios de até 200 mil habitantes. Isso então, muitos desses municípios que hoje são instâncias, a partir de 2018, deixarão de ser por não atender esse requisito. E muitos deles já são, tem muito mais do que 200 mil habitantes, né? Muitos deles. Então, muitos deles perderão essa condição e os que serão municípios de interesse turístico assumirão o lugar deles, na lista dos 70. Né? Próximo. Já as condições para que um município normal seja declarado como município turístico são ter potencial turístico, então não precisa, volta um pouquinho só para você ver a diferença de requisitos. Requisitos para caracterização como instância, tudo isso aí. Olha o próximo. Requisitos para ser município turístico, é só isso aqui, possuir equipamentos e serviços turísticos, não precisa ser tudo aquilo que o outro exige, possuir uma estrutura mínima de apoio, atendimento médico, então não precisa ter as exigências de segurança, de acesso, de sinalização, tudo aquilo que exige do outro
para cá não está exigindo. Infraestrutura básica, é só água e resíduos, não se fala em esgoto, né? É no mínimo ter isso, né? Plano diretor de turismo e Conselho Municipal de Turismo. E não se fala também em quantidade de habitantes. Então, quanto ao plano diretor, a gente tem que lembrar que a Constituição do Estado de São Paulo exige que todos os municípios tenham plano diretor. Então, para se caracterizar como município de interesse turístico, Pinhalzinho vai precisar o quê? Primeiro, fazer seu plano diretor e em seguida fazer o seu plano diretor de turismo, que é um específico de turismo. E em seguida, vai precisar buscar atender aquelas exigências que a gente viu no slide anterior, que não são tantas, são exigências mínimas mesmo, né? E estar naquela lista dos 140 que serão considerados municípios de interesse turístico. Então, Pinhalzinho tem uma enorme chance de se transformar em município de interesse turístico. Olha que notícia boa, né? Em 2018, se a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, fizer o dever de casa, né, com certeza vai conseguir se transformar em município de interesse turístico. Por quê? Porque serão 140 e nós temos 600 municípios no estado, né? E como o pleito de Pinhalzinho para ser instância turística é antigo, provavelmente isso vai ser considerado para a decisão de se transformar em município de interesse turístico, que é, insisto, o primeiro passo para se transformar em instância. Diga. Quando se fala que nós temos a grande oportunidade de nos transformarmos em instância turística, não, primeiro em município de interesse turístico. Nós temos grande possibilidade, baseado em quê? Baseado primeiro no fato numérico, né? Porque nós temos 600 e poucos municípios no estado e nós temos 140 vagas, né? Até agora nós tínhamos 70 vagas de instâncias, né? Eram até um tempo atrás 62, mais recentemente conseguiram umas 8, então nós temos 70 hoje, já o quadro está preenchido de 70, né? Mas estão se abrindo 140 vagas. E lembre-se, até recentemente, Pinhalzinho bateu na trave para ser uma instância. Para ser uma instância, que mais? Né? Não conseguiu por muito pouco. Então para conseguir o que era mais, não conseguiu por muito pouco, conseguiu menos, vai ser muito mais fácil. Volta para mim o slide de exigência aqui, só para mostrar. Aqui, ó. O que vai precisar ter? Potencial turístico, inegavelmente, Pinhalzinho tem. Ou seja, não precisa ser um destino turístico consagrado, que é o que se exige lá para ser instância, né? Basta ter potencial turístico, inegavelmente tem. Precisa ter equipamento de hospedagem, alimentação e informação para o turista. Isso tem, né? Infraestrutura de apoio, atendimento médico, tem. Precisa ter fornecimento de água tratável, né? E água tratada para consumo humano e tratamento de resíduos sólidos. E também tem alguma dificuldade de resíduos sólidos. O prefeito nos disse que tem alguma dificuldade com questão de resíduos sólidos, né? Então porque a preocupação dele grande era essa até um tempo atrás. Infraestrutura básica, plano diretor, isso não é difícil de fazer, o plano diretor de turismo, e um conselho municipal de turismo que realmente exista e seja atuante. A gente tem que apresentar 6 atas, né, mostrando que ele está funcionando regularmente. 6 atas de reuniões mensais. Então isso também não é difícil. Mas precisa criar essas condições, viu, Josué? Vai precisar ficar atento para atender essas exigências, né? Isso é o mínimo que se exige. Então o Pinhalzinho está com o gol feito, está na cara do gol, é só chutar para dentro, né? Então lembrar que todos os municípios têm que ter, né? Instâncias nós teremos no máximo 70, municípios de interesse turístico no máximo 140, e dos
da receita orçamentária toda que se destina aos municípios de interesse turístico, 80% no máximo se destina para as instâncias e 20% no mínimo 20%, pode ser 30%, pode ser 40%, né? Depende da negociação política que esses municípios farão com as instâncias. Né? Eles poderão criar uma associação dos municípios de interesse turístico, por que não? Né? Criar uma associação dos municípios de interesse turístico para garantir que vocês busquem cada mês, a cada ano, um espaço orçamentário maior, uma cota orçamentária maior no orçamento desse fundo, né? Que é o fundo das instâncias, fundo de melhoria dos municípios turísticos. Né? Então, isso como é que se faz? Como é que vai ser feito a partir de agora? O Estado vai pegar o orçamento de todas as instâncias, e daqui a 2 anos vai incluir os municípios de interesse turístico, pega o orçamento municipal, a arrecadação municipal, todas as instâncias, forma um bolo com essa arrecadação, calcula em cima dessa arrecadação 11% e o Estado põe 11% nesse fundo, né, das instâncias, fundo de melhoria dos municípios turísticos, né, que abrange as 2 categorias. Então, é um recurso bem específico que vai ser rateado. Hoje o orçamento de hoje é 5%, vai para 11%, então vai ser uma participação bastante boa para cada município. Muito bem. Então foi feito um ranqueamento e a cada 3 anos se faz uma reclassificação. Esse ranqueamento, então, faz um ranking lá. Quais são as melhores instâncias, observando os diversos requisitos de acesso da população, acessibilidade para pessoas que têm dificuldades, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, as questões ambientais, que o Carlos Alexandre vai falar daqui a pouco. Se faz um ranqueamento, quais são os melhores municípios e os piores. Né? E esses piores, 3 descem para o município de interesse turístico a cada 3 anos. E 3 sobem. 3 dos municípios de interesse turístico sobem a categoria de instância. E esse quadro então passa a ser modificável a cada 3 anos. Né? É mais ou menos como escola de samba. É mais ou menos como futebol, que tem o G3, o G4, né? Eu estou no G4, da pessoa da Liga 2, como é que chama aquilo lá? Liga 2, né? A segunda categoria lá de futebol. E eu, se fizer um trabalho bacana, se eu tiver entre o G4, lá eu subo, eu vou para a classificação maior do futebol. Né? Mesma coisa na escola de samba. A cada ano, as 3 piores classificadas descem e do quadro de acesso 3 sobem. Né? Vai ser assim. Isso estimula a concorrência, faz com que o município não durma e veja esplêndido. Agora a sua instância acabou, não precisa mais se esforçar. Né? Não, ele vai ter que buscar permanentemente a excelência no atendimento turístico para garantir a sua permanência no grupo. Então, a primeira revisão está prevista para o primeiro semestre daqui a um ano, primeiro semestre de 2018, daqui a um ano. Então, vamos à obra. Miãozinho tem um trabalho para fazer, precisa colocar isso na agenda, porque isso vai significar recursos, arrecadação para o município, melhoria da qualidade de vida da população local. Né? Então, isso é de todo o interesse da Câmara Municipal e eu busco, por meio dessa apresentação, estimular os senhores para que se dediquem a essa tarefa que vai significar uma melhoria importante para o município do Pinhalzinho. Muito obrigado. Muito bem. Carlos Alexandre, convido para estar aqui para nos brindar com a sua palestra. Carlos Alexandre é presidente do Conderno, lá de Campinas, Conselho do Meio Ambiente. Vocês vão ver, não tem ninguém no Brasil
que entenda de direito ambiental mais do que essa pessoa que está aqui. Esse é do ramo. Esse é do ramo. Entende, sabe tudo de ambiente. É do ramo mesmo. Vocês vão ficar impressionados com o conhecimento dele. E o Carlos Alexandre estará brevemente no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no programa, né? Vai ocupar uma cadeira lá em nome dos conselhos municipais. Então é uma coisa importante. Para Campinas é uma consagração. Daí você esteja no órgão máximo de deliberação do meio ambiente do Brasil. Por favor, seu nome? Daniel, tenho mestrando na privilégio, mestrando na Coreia. Por uma falha indesculpável minha, porque a gente fica preocupado em falar rápido, eu esqueci de mencionar a presença de duas pessoas muito queridas, Guilherme, Daniel, Guilherme Oliveira, Daniel Oliveira, desculpe, né? A presença de vocês é um motivo de muito orgulho para a gente. São dois mestranos, duas pessoas extremamente competentes que estão nesse grupo conosco, são estudiosos, né, tanto quanto nós, que vive estudando esses assuntos todos, e são dois futuros profissionais de grande talento, já têm um enorme talento, serão profissionais de muito sucesso, com toda certeza. Parabéns e obrigado pela presença de vocês também. Boa noite, eu queria agradecer ao presidente, vereador Josué Lorenzetti, a oportunidade de nós estarmos aqui e trazer um pouco para vocês do nosso conhecimento, da nossa experiência e oxalá nós possamos estar, talvez, contribuindo para alcançar essa meta que o município aspira, de estar entre o MIT ou até uma instância turística de fato. E fazendo só um link em cima do que o Giovanni apresentou, e também até para ajudar a responder o senhor que fez um questionamento, toda essa discussão ela vem do Plano Nacional do Turismo. E o Plano Nacional do Turismo foi instituído, já estabelecido uma regra federativa desde 2012-2013, estabeleceu um regramento. E aqui a gente tem um material que eu posso encaminhar para o presidente da Câmara, para ele distribuir para os vereadores, para vocês fazerem a leitura e passarem a entender a dinâmica. Esse é um documento público, não é coisa para nós estudarmos, todos vocês que estão interessados no município, para que ele alcance esse objetivo e entenderem o procedimento que é necessário. Então, existe um programa de regionalização do turismo estabelecido como regra, oriundo como um dos programas, dos projetos que são do Ministério do Turismo. Por isso que a legislação estadual foi atualizada para criar esses novos critérios que foram apresentados pelo Dr. Giovanni, onde abriu-se mais oportunidades. Então, na verdade, a gente tem 140 mais 70, né, Dr. Giovanni, né? Porque você soma os 70. E isso não quer dizer que, de repente, com o nível de qualidade que vocês possam vir a alcançar no índice que o município vai alcançar, atendendo às exigências que são estabelecidas, de vocês passarem a ser MIT dentro do prazo estabelecido, até porque a gente tem que desenvolver o plano diretor, aprovar ele, em cima do plano diretor, iniciar as políticas públicas de lei, e aí eu aconselho os senhores a trabalhar fortemente aqui, senhores vereadores. E aí a gente tem que entender que a origem também é importante, tem projetos que são de origem do executivo, é ele que vai ter que trabalhar para todos com vocês, para que todas essas políticas elas estejam instituídas como política pública. Então elas têm que ser projetos de lei, porque amanhã ou depois, mudando o prefeito ou não, independente da gestão que vir, a política pública está instituída, e você vai ter garantia no plano plurianual futuro, você vai ter garantia na lei de diretrizes orçamentárias, critérios bem estabelecidos, para que você tenha orçamento, né? E outra coisa, quando a gente fala de recurso que vem do Estado, que vem da Federação, ou que vem de qualquer outras parcerias que eu vou falar daí na minha apresentação, elas têm vínculo com a necessidade de você ter legislação estabelecida. E o recurso que vem, ele é teoricamente um recurso carimbado. Vou falar muito sobre a questão ambiental, que é vai asfaltar um pouco o caminho para a palestra da doutora
cabeça, né, em cima disso. Por favor, Daniel, acho que a gente pode ir para outra apresentação, eu só quis demonstrar isso. Eu não vou entrar lá no projeto de lei, que eu vou até depois também, o vereador pode, o e-mail encaminhar, porque no projeto de lei ele estabelece todos os critérios obrigatórios e outros que não são tantas exigências para você poder conseguir classificação na lei estadual. Tá? Bom, a minha especialidade é tecnologia de gestão ambiental, tenho uma formação de graduação também em comunicação e propaganda de marketing, e a minha pós-graduação em arquitetura, cidade e sustentabilidade, primeiro curso dessa área, então posso dizer que eu atuo muito no âmbito do eco-urbanismo, não como arquiteto, mas como urbanista. No âmbito de urbanismo a gente pode discutir conceitos e necessariamente ampliar, né, as experiências. Por favor, Daniel. Então, assim, a primeira coisa que é importante para vocês entenderem, a gente eu trago o pensamento de um urbanista holandês, que é o Mies van der Rohe, que ele fala: a arquitetura é a vontade da época traduzida em espaço. Tá? Então, o que é importante para a gente entender? E a minha apresentação está bem simplificada, numa linguagem que é para vocês entenderem, porque se a gente vir a desenvolver o trabalho para vocês no futuro, a gente daí vai aprofundar com conceitos tecnológicos e acadêmicos, aí o documento exige, né? Nesse momento é o entendimento de vocês. O problema das cidades não está na arquitetura dos edifícios, das vilas, dos empreendimentos imobiliários. O problema das cidades está na arquitetura da estrutura administrativa das cidades. Então, o que a gente precisa é estruturar a administração, o sistema de gestão da cidade, amparado por regramentos e diretrizes que vão dar subsídios, condições dos seus técnicos, sejam eles os técnicos da administração pública no executivo, sejam eles os técnicos e os representantes da Câmara Legislativa, ter condições de desenvolver o seu trabalho, porque ele tem o quê? Ele tem um regramento a seguir. Nós trabalhamos com base na legislação. A legislação ela é um formato de ordenamento da vida social e ela é necessária para que a gente possa estar conseguindo conviver em sociedade de maneira equânime, atender às necessidades de todos, o equilíbrio, a participação e o direito do Carlos Alexandre. Ele vai até o momento que tem o direito do presidente, da Câmara. E nós vamos ter que chegar num consenso. Eu vou ter que ceder um pouco, ele vai ter que ceder um pouco para a gente poder chegar a um consenso. E assim é a discussão. O plano diretor tem um objetivo muito amplo de, primeiro, entender toda essa dinâmica do convívio social e do que eu chamo de arquétipo do território, né, do território mesmo, entendendo as suas vocações. E aí o plano diretor ele desenvolve esse estudo específico, com todas as informações, através do seu diagnóstico. A doutora vai entrar mais nisso aqui, e com isso a gente tem que uma leitura da cidade, para a gente poder promover o que nós desejamos depois em termos de propostas, entendeu? Bom, vocês já estão com um passo muito importante, que a Câmara de Vereadores está tendo a iniciativa de querer discutir essa abordagem. O Poder Executivo tem essa prerrogativa, mas é muito importante a Câmara Legislativa estar inserida nesse processo e se adiantando a isso. Isso é fenomenal, a experiência que eu estou tendo aí, não sei, Vanessa, você, mas a gente é sempre o contrário, inclusive a gente tem que ir lá na Câmara convencer eles, uma série de coisas. Então eu queria trazer meus parabéns a todo o corpo do Legislativo da cidade, porque vocês estão sendo um modelo, inclusive, que pode vir a ser um case, isso, entendeu? Isso é muito importante, parabéns pela iniciativa. Sendo objetivos, a gente tem aí uma discussão de cidade compacta, que todo mundo deve ouvir em algumas matérias, vê muito na televisão. A gente tem aquele programa Cidades e Soluções do André Trigueiro, e a gente tem uma discussão sobre isso. O que é uma cidade compacta? Aí a gente vai pensar a área urbana aqui da cidade de vocês, onde tem a área da cidade, o centro da cidade, né? Então a gente tem a necessidade da gente rejeitar os modelos monofuncional de inserção de novas mobilidades. A gente está falando aqui de tipos de mobilidade. Você vai utilizar o
o ônibus urbano, o automóvel. Nós criamos cidades para automóveis. Isso é um equívoco. É um equívoco para a saúde pública. Isso é gravíssimo. Se a gente diminuir os automóveis na rua, o que a gente vai economizar em saúde pública é equivalente a mais de 30% do orçamento que hoje é destinado para isso. O maior índice de mortalidade infantil e de idosos está justamente por causa da emissão de particulados dos automóveis. Nós não temos esse problema ainda na cidade de vocês, mas vocês não querem que no futuro isso seja uma realidade. Com esse plano diretor de vocês e o olhar para o meio ambiente, transversalizando essa questão da mobilidade, para que a gente possa ter modelos de transporte através de IBRT, a gente tem que começar a pensar isso desde já, senhores vereadores. Planejamento é algo que a gente faz com a potencialidade de execução de momento, mas fazendo a provisão futura dessa evolução, entendeu? O plano diretor serve para isso. Então, outra coisa que a gente está falando fortemente aí sobre os deslocamentos possíveis do pedestre, então incentivar ciclovias, incentivar outro tipo de acesso, melhorar as áreas públicas para que as pessoas tenham vontade de ocupar essa área. E você ocupando a área, você vai ter mais segurança, porque onde tem gente na rua não tem bandido, o bandido vai no ermo. Você está na rua, está tendo atividade pública, o espaço público ser um espaço, vamos chamar assim, um teatro de vida das pessoas, onde você vai ter a feira livre, onde você vai ter uma feira de final de semana artesanal, onde você vai ter atividades do próprio poder público, com educação ambiental, com outras atividades que seja interessante para a cidade. A cidade ela cresce em volta de centros de atividades sociais e comerciais, localizadas para pontos de transporte público. Então, o que eu estou falando? Comecei com o transporte, a gente vem falar da ocupação dos espaços públicos da cidade, essa interação que é importante entre comércio, grandes calçadas. Eu não vou entrar no detalhamento urbanístico agora e arquitetônico, isso é um assunto que a gente lá na frente vai conversar com vocês, mas é só uma síntese. É uma rede de vizinhanças, cada qual com seus parques e espaços públicos, com atividades diversas e sobrepostas. Então a gente está pensando no contexto geral. Uma instância turística, ela tem algumas características. Pode, por favor, Daniel? Então, assim, aqui a gente tem uma característica específica. Foi criada a APA de Juqueri-Mirim. Instituído. O município de vocês está 100% dentro da área dessa APA, a área de proteção ambiental. Oi? Não, tem a outra que ele faz divisa inclusive com a outra APA. Isso, ela se sobrepõe. Então você vê, você tem duas APAs aqui, essa aqui a gente acabou tendo um olhar para ela mais específico, por algumas características dessa APA. Mas assim, você tem uma unidade de conservação, que você tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, que é uma legislação que traz um regramento importante que fortalece. É um dos itens, o senhor é engenheiro, né? Sua Graça? Senhor José Francisco. Esse é um dos critérios. A sua pergunta, o Giovanni, acho que ele respondeu um pedaço dela, e eu acho que o senhor ele entendeu um pouco dos critérios também, dessa percepção. Então, assim, esse é um dos critérios importantes, você estabelecer a estrutura. A equipe que vai trabalhar por uma forma geral vai ter que avaliar os critérios do que se trata essa APA, né? Então ela é uma APA que ela tem uma área, só essa APA, mas ela tem sobreposição, deve ocupar a mesma área também, parte da mesma área pelo menos, né? Eu só não sei em percentuais agora qual seria. Mas você tem lá 280.330 hectares de área de APA. O bioma daqui, o tipo de bioma, que é a natureza que nós temos aqui, você tem vários, a gente tem a floresta decidual, a semidecidual, nós temos cerrados importantes aqui, mas a caracterização geral que foi dada para essa APA, em boa parte do território de vocês, é para a Mata Atlântica. Que na verdade, isso são ciclos ambientais que você vai tendo em cada momento e ela vai evoluindo depois e vai passando a ser, a floresta vai ampliando e ela vai passando a ter uma outra caracterização, uma outra classificação. E com isso você tem ainda subbacias dos rios Atibaia, Jaguari e Camanducaia, e o rio daqui de vocês, que é o
Pinhalzinho, ele é um dos mananciais importantes que fazem parte da bacia. Estão vinculados à bacia do PCJ, o comitê do PCJ, que bom, é o presidente indicado pelo comitê, num período inclusive, é uma das estruturas mais bem estruturadas em termos de comitê hoje. Tá? Pode ir para o próximo, por favor, Daniel. Bom, planejamento, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. A gente vai falar de unidade de conservação, APA, tá? E uma característica dela, mas é de uso sustentável. Então, as restrições de uso do solo do território de vocês vai ter que ser avaliada no plano diretor, para que a gente possa ter acesso a vários recursos que eu vou mostrar para vocês depois, alguns oriundos da fala do Dr. Giovanni, que são os recursos que o Estado e a Federação repassam para municípios que têm arrecadação limitada, para poder suportar demandas de atendimento social que se faz nos municípios menores, entendeu? Então, nós temos um enquadramento na legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, que é a Lei número 6.938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela cria todo um organismo. A Política Nacional é um sistema que ele foi criado um organograma, um fluxograma, como se fosse um organismo vivo. Você tem várias esferas de participação. Você tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, você tem o Conselho Estadual de Meio Ambiente e você tem que ter o Conselho Municipal de Meio Ambiente também. Além do Conselho de Turismo, vocês vão ter que ter o Conselho de Meio Ambiente. No caso da APA anterior, a APA hoje ela tem uma gestora, a doutora Cleide, não sei se ela continua ainda, não sei se você tem contato, mas era a Cleide que foi a primeira nomeada pelo Estado, mas não tem plano de manejo e não tem conselho gestor instituído. Isso é uma fase que o Estado está trabalhando e é muito importante, vereador, vocês se inserirem dentro do grupo. Vocês podem delegar um vereador de vocês, que vai ser um representante no Comitê de Bacias Hidrográficas, e nisso a gente pode depois dar suporte e orientação para vocês, o que for necessário, de conversa, para vocês começarem a se inserir ali. Então, aí a gente tem o decreto 4.297, que estabelece os critérios para o zoneamento ecológico econômico. Esse zoneamento é um modelo que eu trago e discuto para outros zoneamentos específicos que podem ser criados por nós estarmos com o município todo dentro da área. E você estabelece critérios de uso e ocupação em área ecológica que você tem restrição, mas que você vai poder ter acesso, para que a gente possa ter acesso e venha a ter direito a recursos federativos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente e também a outros fundos e financiamentos dos bancos nacionais de desenvolvimento e do Banco Interamericano também de Desenvolvimento Sustentável. O PCJ ele tem uma estratégia, tem um planejamento de busca de recursos, sim. A gente tinha até o Fundo de Recursos Hídricos do Estado que está meio parado, porque o FEHIDRO, mas ele teve uns problemas, o Estado deu uma parada aí, o Ministério Público questionou algumas coisas e eles estão revendo a modalidade disso. Né? Então, bom, conceitos de zoneamento. O que é o zoneamento? E o zoneamento, vocês vão discutir ele tanto no zoneamento ecológico, como também no zoneamento depois da cidade e no plano diretor. Zoneamento é o ato ou efeito de dividir o território por zonas, segundo objetivos e critérios pré-determinados, atribuindo-se diferentes usos e graus de intensidade. Para os vereadores aqui, eles estão um pouco mais acostumados com essa linguagem, que eles estão tendo que estudar a lei orgânica do município e estudar, de certa forma, a pouca legislação que vocês têm através da lei orgânica, que ela estabelece alguns critérios aqui, com leis específicas de vocês, né? O que é inconstitucional também, né? Constitucional, por isso o plano diretor é essencial vocês fazê-lo, né? Entendeu? Bom, já o zoneamento ecológico econômico é um mapeamento não prescritivo das limitações ecológicas, dos recursos naturais, vetores socioeconômicos do uso do solo, a partir do qual se podem derivar alternativas de ação para orientar o poder público na gestão do território. Que uso que ele pode ter? Você
você pode ter uma propriedade privada dentro de uma APA e você fica restrito de não poder fazer nada na sua propriedade, porque você tem que respeitar a legislação ambiental, que é rígida e dura. Aí o que acontece? O zoneamento ecológico econômico, através do plano diretor, os estudos que vão ser feitos no âmbito ambiental, a gente vai entrar fazendo toda essa analogia, nós vamos discutir com os proprietários dessa área, a gente vai verificar qual é a melhor vocação que vai ser dada em lei e dar permissão para que ele possa desenvolver a sua atividade lá, seu tipo de construção e ter a garantia de lei e, inclusive, poder ter acesso, talvez, até subsídios governamentais. Vamos falar do pagamento de serviços ambientais, por exemplo. Hoje nós temos um programa de pagamento por serviços ambientais. Se você tem uma nascente na sua casa, no seu sítio, no seu terreno, e você mantém ela, recupera a mata ciliar, faz um programa, nós criamos o Conselho de Meio Ambiente, cria o Sistema Municipal de Meio Ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente, Conselho de Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e nós vamos ter condições, inclusive, daí, de licenciar, dependendo da estrutura da Secretaria, as atividades de baixo impacto, pela Lei 140, que é a CETESB que faz isso hoje. E para o município é importante, porque se ele licenciar isso, ele vai licenciar vereadores, pequenas indústrias, comércios e tudo mais, e essa arrecadação ela é importantíssima para o município. São taxas, são arrecadações, e o controle ambiental passa a ser de vocês. Então, toda a nossa estratégia, ela aborda não só o plano, a definição de uso e ocupação do território, mas instituir também essa arquitetura administrativa para que a gestão possa ser eficiente de fato. Então a gente está tentando inovar também com essa equipe aqui multidisciplinar, no sentido da gente agregar todas as experiências que a gente vem vivenciando e melhorando, para vocês virar uma proposta que ela é inovadora. E a gente tem aqui o oriundo do Ministério Público, o Dr. Giovanni, que puxa a nossa orelha, opa, aqui não pode, tem que ir para lá, a gente vai ter que andar na linha, né, doutora Vanessa? Mas vamos lá, o próximo, por favor. Aqui eu passo rapidamente o que seria uma etapa para discutir especificamente o zoneamento territorial no âmbito do zoneamento ecológico econômico. Tá? Então a gente tem território, aí a gente tem poder público, político e participação social. Legislações, potencialidades socioeconômicas, vulnerabilidades naturais que são importantes. Aí a gente tem a avaliação em cima das unidades de conservação, do Código Florestal, terras indígenas quando é o caso, ou quilombolas, ou até uma área que você tem um potencial arqueológico, a gente não sabe aqui a história do município, o que tem ou não, né? E aí se define o zoneamento ecológico econômico para ordenamento e uso e ocupação. Podemos ir para o que é mais fácil, tá? Critérios para a delimitação das zonas. Então a gente tem, vai levar em consideração na elaboração disso, que vai subsidiar para vocês todos os critérios naturais de vulnerabilidade, tá? Aí você tem o INPE, que traz todo um diagnóstico já secundário, de dados secundários, sobre geologia, geomorfologia, relevo do solo, a questão aqui, que é muito importante, da APA, que é uma APA que está voltada para mananciais também de recursos hídricos. Então é muito importante a gente saber que vocação que nós queremos dar aqui. Tem agricultura? Queremos manter a agricultura? Tudo bem, mas não pode ser uma agricultura que usa agrotóxico. Se nós temos uma área de manancial que ela abastece lençol freático, a gente tem que tomar o cuidado, porque você vai dar uma vocação de agricultura para usar agrotóxico, você vai contaminar a água. Nós já estamos todos contaminados. Que outra vocação seria interessante? Turismo hoteleiro? Turismo rural? Né? Produção orgânica, incentivo para isso. Então esse é o nosso desafio, buscar alternativas diferenciadas e que vai trazer qualidade de vida e ampliar a qualidade econômica, mesmo dentro de área ambiental com critérios restritos, tá? Daí tem imagem de satélite, toda a questão georreferenciada, são informações bastante fidedignas e importantes. Critérios socioeconômicos. Se analisa o potencial, as potencialidades socioeconômicas das unidades territoriais a partir de quadro de fatores. Ali a gente dá uma referência que é um modelo, né? Ele traz um modelo onde a gente classifica por tipologia o histórico. Faz um diagnóstico, pega o histórico de determinada região e você tem lá alguns que são produtores de morango.
não, ele fazia agropastoril. O outro está desenvolvendo outro tipo de atividade, não quer atividade rural. Então você mapeia esse tipo de atividade, classifica ela para poder entender o potencial de evolução, se ela tem potencial de ter continuidade, ou se a gente vai dar orientação para aquela população, para aquele território, poder ter acesso econômico, melhoria da qualidade de vida dele, social e econômica, através de um outro vetor que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores vai estabelecer como factível de ser implementado no território. Tá? A gente vai analisar então o potencial natural, que é a disponibilidade dos recursos naturais, que são água, florestas, uma série de outros critérios. Aí você tem também a questão mineral, você pode ter uma pedreira, pode ter um outro, né? Aí tem a questão minerária que tem que tomar cuidado. O potencial humano, a qualidade de vida das pessoas, eu acho que isso é o preponderante, é o mais importante, tá? E o potencial produtivo com dinâmica de setores rurais e urbano-industriais, tá bom? O incentivo de você criar faixas de zoneamento acabou, já está indo para o último. Bom, institucionalmente também, nível de organização social, a gente vai trazer todo um critério que vai abordar isso. Pode ir para o próximo, por favor? Eu vou pular a classificação das zonas, pode ir para o próximo, vai? Eu quero ir numa questão mais importante. Esse daqui, volta aí, ecoturismo. O que é importante para vocês poderem, a necessidade de vocês terem um plano diretor estruturado já com um olhar para a instância turística. Ele vai alcançar, pelo critério explicado pelo Dr. Giovanni, primeiro o nível de MIT. Mas, o que é importante? Já no nível de MIT, a gente tem um Banco Interamericano de Desenvolvimento. E ele tem objetivos de estimular o aproveitamento turístico para parques estaduais, especialmente ecoturismo na Mata Atlântica, que é a característica da APA de vocês. Nós temos um projeto na Amazônia, entendeu? Pode puxar para o próximo, para mim poder. Nós temos um projeto que entra dinheiro do DID e entra dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional. Dinheiro foi perdido que vem para o município para incentivar o município. Então, o que vai acontecer? As linhas de financiamento, elas não são reembolsáveis, então você tem o dinheiro para investir. Eu posso trabalhar um projeto específico do município de vocês para turismo rural, turismo ecológico, e a gente pode trabalhar também o que a gente chama, através da análise do plano diretor, as operações urbanas consorciadas, pegar 3, 4 municípios do entorno que estão dentro da APA, e a gente pode desenvolver, por exemplo, um PRT que atravessa todos esses municípios, vai estruturar para vocês um transporte de qualidade e que vai ser totalmente financiado. Na Amazônia, no projeto da Amazônia, apenas uma empresa internacional, através do BID, tá? No primeiro ano, 16 milhões de reais e 1 bilhão de reais na segunda fase agora, de incentivo para projetos especiais que atendem vários critérios, né? Bom, em suma, eu não vou entrar no resto, porque eu tinha uma palestra um pouquinho mais longa e o tempo é pequeno, e aqui é uma introdução, senhores vereadores. Nós temos uma plateia que estou me dirigindo a elas, mas na verdade eu acredito que a gente está trazendo essa introdução para vocês poderem ter um quadro mais claro de algumas especificidades que talvez não estavam ainda no conhecimento dos senhores, no âmbito de gestão. A gente precisa aprofundar isso, nós temos materiais muito importantes para trazer, e isso delibera um trabalho futuro que o presidente da Câmara vai depois verificar qual é o formato que vocês melhor pretendem, entendeu? Agora, o desafio de vocês é muito grande, e eu posso falar para vocês que Campinas, por exemplo, hoje, com a instituição do Sistema Municipal de Meio Ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente, a arrecadação, porque a Secretaria também vai constar, e ela tem a arrecadação de multas e tem uma série de coisas. Hoje a gente tem no Fundo Municipal de Meio Ambiente de Campinas 20 milhões de reais para você investir na área ambiental, sem falar dos recursos que se buscam fora.
Então a gente está tentando falar um pouquinho, já vou responder, a gente está tentando falar um pouquinho para vocês, mostrar como o planejamento ele fortalece a estrutura de capacidade econômica, saúde financeira do município. O município ele tem um potencial econômico tremendo, mas ele não tem saúde financeira porque ele é como uma empresa. E a gente tem que começar a gerir os municípios como se fosse empresa. Esse é o padrão internacional e no Brasil tem várias cidades que já estão aí buscando isso. Eu não sou PSDB, eu sou do PV, mas o Dória está dando um exemplo bastante interessante de alguns aspectos de parcerias. Então, a gente tem outras interessantes também e que nós temos que profissionalizar o poder público de uma vez por todas. Tá? O senhor tem uma pergunta? Você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Com relação às multas relativas à crime ambiental, ela reverter para o município e para o Estado. Isso é a partir da criação da... Isso. A gente estrutura para vocês toda a organização da secretaria, com toda a legislação, com tudo, monta, treina, cria o Conselho de Meio Ambiente, treina é pejorativo, mas ele instrui os conselheiros, inclusive, né? E a gente transversaliza toda a nossa experiência, isso vai ser importante também no Comitê de Bacias, e vocês vão passar a ter essas arrecadações e ter o controle, entendeu? Sobre várias situações vocês têm o controle. A jurisdição da CETESB continua naturalmente, mas aí é um esforço de instituições, né? O poder público municipal, ele acaba sendo, na verdade, eu sou municipalista, e nós estamos, através da arrecadação, brigando fortemente para quê? Para municipalizar o processo. Nós temos uma Constituição municipalista e que ela foi desvirtuada e vai tudo lá para a federação para voltar a picuinha para nós aqui. O município é soberano no seu território. Ele é soberano e a nossa legislação ela pode ser mais restritiva. Então, a gente pode trabalhar isso de forma proativa também, não para penalizar o cidadão e para não trazer um incentivo do desenvolvimento econômico, mas para regrar isso de uma maneira que você salvaguarde também. Aqueles que virem vão ter que cumprir a regra do jogo ou eles estão sujeitos à penalidade da lei. Essa foi minha contribuição no primeiro momento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, parabenizo mais uma vez, presidente, vereadores, a iniciativa de vocês. É um prazer, agradeço também, Alex, aí, o convite da gente fazer parte do grupo de vocês. Reitero, já convido a Vanessa também aqui, que será a próxima palestrante. A Vanessa trabalhou lá com a gente fez embate, porque ela fez parte de uma equipe da CUPAN, no primeiro estudo diagnóstico que está sendo discutido na revisão do plano diretor de Campinas, que nós estamos neste momento lá, e participou dos trabalhos, fizeram um trabalho bastante importante no diagnóstico, e já com alguns prognósticos do que seria interessante para o plano diretor de Campinas, no caderno de subsídios. Então é um prazer poder estar com você na equipe também aí, Vanessa. Obrigado, os meninos, muito obrigado, Daniel e Gabriel, é isso? Guilherme, né? Tá bom. Obrigado, gente, boa noite. Vocês conseguem dois microfones? Tá difícil até eu. Precisa ligar. Se quiser usar o do... Chega aqui embaixo. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, conhecendo o Pinhãozinho, que eu não conheço ainda.
Então eu tenho um entusiasmo muito grande por conhecer lugares novos, né, entender as novas dinâmicas. Eu sou professora, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, de Campinas, e já trabalhei muito no poder público também, né, nos municípios, no executivo. Então a gente tem aí alguma experiência, né, na área de gestão pública, enfim, dessa parte de legislação urbanística, de patrimônio cultural. Eu sou arquiteta urbanista e já trabalhei em alguns planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, planos de turismo, planos de gestão de patrimônio cultural. Eu trabalhei por 4 anos na área de mananciais lá em Santo André, por 8 anos lá também na Prefeitura de Santo André, onde eu aprendi bastante coisa lá. E eu fiz, nesses 4 anos, a gestão daquela vila ferroviária de Paranapiacaba. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma vila que foi construída pelos ingleses em 1867. Então lá a gente atualizou toda a legislação e fez uma gestão descentralizada e integrada. Então, o que a gente está querendo trazer para vocês um pouco hoje, já vou passar para os meninos para se apresentarem, é um pouco a nossa experiência sobre elaboração de planos, um pouco de metodologia, né, metodologia que a gente tem estruturado para a elaboração dos planos. A gente trouxe aqui uma cartografia de alguns planos executados, de alguns diagnósticos. Infelizmente não vai dar para ver tão bem, porque o datashow não está muito bom, mas aí vai dar para a gente pontuar algumas questões aí do método de trabalho. Então, antes de passar para o Guilherme se apresentar, eu só queria perguntar, das pessoas que estão presentes aqui assistindo hoje, alguém de vocês trabalha no executivo municipal? Ou já trabalhou na prefeitura? Não? Alguém de vocês que está presente hoje já trabalhou na prefeitura, no executivo municipal, ou trabalha atualmente? Eu trabalho. Eu já até fui secretário de obras em outro município. Eu estou aqui na prefeitura há 25 anos. Certo. E você é de que setor lá? Eu sou de engenharia. Nós não temos essa subdivisão específica. Tá? Então, eu passo basicamente setor de engenharia, que é a AC. Tá bom. Só para a gente saber um pouquinho aí como é que a gente vai calibrando a nossa forma. A gente vai fazer assim, tipo um jogral, eu vou falar umas coisas, o Guilherme e o Daniel outras, por isso que a gente pediu 2 microfones. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa equipe e a iniciativa da prefeitura aqui de Pinhalzinho. E eu sou o Guilherme, ele é o Daniel, a gente tem um outro integrante da equipe também, que é o Guilherme, que não pode estar aqui hoje. Nós trabalhamos já há 4 anos na área de projetos e soluções voltadas à cidade. E é um estudo aparentemente recente, mas a gente já conta aí com uma bagagem legal em projetos e soluções para a cidade. Inclusive, ano passado, a gente teve a oportunidade de receber um prêmio internacional vinculado ao órgão consultivo da Unesco para um trabalho de um campo científico no Egito. Então, é pequeno, tem 4 anos, mas é um pequeno que pensa grande. Então, a gente tem uma equipe aí legal de trabalho. Muito bem. Não posso deixar de dizer que é um orgulho para mim, porque eles foram meus alunos, estão aqui trabalhando comigo já desde o final da graduação e ganhando prêmios. Então é muito legal para a gente que é docente ver os alunos caminhando com as próprias pernas e tendo o seu trabalho reconhecido internacionalmente. Isso é bem legal. Então a gente vai rapidamente apresentar aqui para vocês como é que a gente começa a fazer um plano diretor. Primeiro, é bom a gente só explicar bem rapidamente que os planos diretores de hoje, do século XXI, digamos assim, mais precisamente após a aprovação da Lei Federal do Estatuto da Cidade, que é de 2001, eles são diferentes dos planos anteriores. Os planos anteriores, eles eram planos muito cheios de redação, boas diretrizes, mas que não se aplicavam ao território. A gente diz que eram planos cheios de boas intenções, mas que eles não tinham as formas de aplicabilidade legal. Então, é o que a gente chama aqui, os planos não eram auto-aplicáveis. Então, você não tinha parâmetros
dispositivos que fizessem com que no território se expressasse aquela vontade de ordenação. Um exemplo, né? Você tem lá uma frase bonita: queremos promover a qualidade de vida do cidadão. Ninguém discorda, né? Todos queremos. Só que existem muitas formas de promover essa qualidade de vida e você precisa dizer como você vai fazer isso, com quais parâmetros. Então, é o que a gente chama de parametrizar o plano, ou seja, dar métricas para o plano, dar números para o plano. Então, um plano diretor que só tem texto e não tem mapa, ou não tem número, ou não tem tabela, ou não tem desenho, identificando em qual zona se aplicam tais parâmetros. Por exemplo, em qual área da cidade eu posso construir prédios verticais? Se eu não tenho esse polígono desenhado, dizendo e se o prédio pode ter 5 pavimentos, ou 10, ou 15, eu não estou desenhando essa cidade, efetivamente. Então, os planos pós-estatuto da cidade, eles começaram a ter, nem todos, tá? Porque a gente tem aquilo que a gente chama de plano de discurso. Então, tem um plano pós-estatuto da cidade que pega toda a estrutura do plano diretor, a estrutura que está lá no Ministério das Cidades, no Estatuto da Cidade, os instrumentos e coloca, repete no plano. Mas ele não se aplica, ele não foi feito para aquele lugar. Às vezes a gente até encontra copia-colas dizendo coisas do território que não são do território, foram copiadas por outras cidades. Então, você passa na mão de tanta gente e chega à aprovação do legislativo e não se atentou que fala-se de uma montanha que não existe na cidade, fala-se de uma restinga que não existe na cidade. Tem recuo de linha férrea, o que não tem. Exatamente. Sabe o que acontece? Eu como engenheiro de prefeitura, se eu somar os tempos, eu tenho 40 anos. O que existe, de fato, no município pequeno, no poder executivo pequeno, é copia e cola. E algumas adaptações sumárias, assim, eu vou especificar o que é, mas não achou. Por que justifica? Porque sim, bom, porque sim. Isso que convence. Estou falando de todos os municípios da região aqui pequena, com menos de 30 mil habitantes, na nossa região, com certeza é copia e cola. Pois é. Temos aberrações. Está aqui o meu sócio que é engenheiro também, nós estamos vendo coisa aí, recuo de linha férrea. Então, pois é. Só que hoje em dia, assim, ainda temos cidades que ainda fazem isso. Mas hoje em dia, o Ministério Público, inclusive, ele está mais atento, né, a observar essas coisas e, inclusive, a punir os gestores, né, por improbidade administrativa. Tanto o legislativo quanto o executivo e todos os responsáveis envolvidos por não estar fazendo uma matéria de legislação apropriada para o seu território. Existem, gente, várias metodologias de se fazer um plano, né? A gente tem uma que a gente vem aprimorando para apresentar aqui para vocês como uma sugestão interessante. E todo plano, ele vai começar necessariamente nas informações sobre o município. Então, a gente não consegue fazer um plano, ou seja, fazer o diagnóstico, fazer as propostas, sem a gente conseguir constituir uma base de dados importante. E é importante que essa base de dados ela esteja desenhada. E a gente chama esse desenho de georreferenciamento. Muitos municípios fazem esse desenho sem ter um banco de dados georreferenciado. Ou seja, sem você ter uma planilha que coloca as informações e agrega essas informações dentro de uma poligonal no território, né? E hoje em dia é mais difícil a gente fazer planos assim. Por quê? Porque os planos, eles não são um produto acabado que a gente terminou de fazer, porque para elaborar já é difícil, porque nós temos que fazer toda a base de dados, discutir com os representantes do povo, que são os vereadores, discutir com o povo de maneira ampliada, discutir com as regiões da cidade, discutir com os setores das prefeituras, das políticas setoriais. Então, já tem uma amarração enorme aí para a gente elaborar o plano e aprovar, né? Só que ele não termina aí, ele não vai para a gaveta. É principalmente o plano autoaplicável. Porque se você diz lá que pode construir até 2 pavimentos ou 5 pavimentos, todo mundo vai ter que olhar o plano para ver o que pode construir. Então, você precisa ter um plano que se aplica e aí você tem o começo da gestão do plano. E aí, fazer a gestão do plano significa atualizar esses dados também o tempo todo. Fora que existe um
uma prescrição legal, uma exigência legal, que o plano seja atualizado de 10 em 10 anos. Então, é bom constituir esse banco de dados para que o poder público tenha essa ferramenta para poder gerenciar os seus próprios dados. E aí, o Guilherme vai falar um pouquinho desses bancos de dados, porque a gente trabalhou em alguns municípios e a gente também já fez elaboração desses bancos de dados para alguns municípios. Mais recentemente, a gente fez para o município de Campinas, que eu trabalhei lá na revisão da lei de uso e ocupação do solo como diretor, e para o município de Araras, que eles trabalharam comigo nesse trabalho. Em suma, resumindo, a gente separa todo o plano em 5 grandes grupos. Né? O primeiro elemento é eu preciso enxergar o território, né? Porque não tem como eu planejar em cima de uma coisa que a gente nem está vendo. Né? Então, o primeiro ponto é, de fato, eu enxergar o território, eu vi o que é isso, quais são as imagens, as informações do território hoje, para que eu possa usar isso no meu plano. Entendeu? Então, isso é fundamental para que a gente tenha um conjunto bem orquestrado para poder chegar num plano diretor. Pode passar. Então, o primeiro ponto, a gente começa nessa tentativa, né, nessa busca por enxergar o território, um conjunto de imagens de fotografias aéreas atualizadas. Né? Que a partir disso, aqui é um exemplo, né, de como que é feito, pode ir passando, que ele é animado, mas a ideia é você extrair a foto do que nós temos hoje e a partir disso eu gero as bases para que eu possa fazer um cadastro. Porque o que acontece? A gente não consegue manipular a imagem, a gente tem que manipular os dados que eu consigo ter a partir da imagem. Então, esse segundo momento, a partir do momento que eu tenho a imagem atualizada, ok, o município hoje está assim. Ok, agora como eu vou manipular isso? Né? Como eu vou tirar os dados que eu preciso para poder elaborar um diagnóstico preciso? Né? Um diagnóstico que vai dar um bom embasamento para o nosso plano. Aí o que a gente faz? Eu vou cadastrar todas as informações que eu detectei na imagem, como topografia, eu vou cadastrar os avoamentos, calçadas, vou cadastrar quadras, vou cadastrar os lotes. Né? Por que é necessário essas informações? A partir desse cadastro, ele vai ser uma ferramenta importantíssima, por exemplo, para o diagnóstico, para a revisão, para elaborar a legislação de usurpação do solo, por exemplo. Né? Ali o código de obras, regularização fundiária. Então é importante eu ter essa estrutura. Agora, por que ser a ideia do banco de dados? Essa questão do banco de dados ela é muito importante pela questão de você ter que refazer trabalho. Né? Na verdade, assim, a gente está dentro de um contexto que mal dá para fazer o trabalho em termos de tempo, o prazo que a gente tem. Agora, você tem que considerar a possibilidade de você refazer o trabalho do zero, é uma coisa assim que você tem que extinguir, né? A gente costuma extinguir isso do nosso ofício. Então, o que é feito está feito. Agora, o banco de dados, dessa maneira, fazer ele assim, né, você vai ter uma possibilidade de trabalhar com ele ao longo do tempo, é muito mais interessante. E a partir disso, como eu tenho esse cadastro do banco de dados, eu posso disponibilizar isso para consulta pública online. Eu clico qualquer usuário final, ele pode clicar em qualquer informação daquela e saber o que é aquela área, o que ela tem, o que eu posso construir ali ou não. Então isso também envolve a questão da transparência, né, que é muito importante. E agiliza a burocracia também, né? Tanto interna, de quem opera dentro do serviço público, quanto externa para quem é usuário, né, do serviço. E aí, fiz o cadastro de tudo que eu encontrei, a gente pega e compila isso no banco de dados, que é o banco de dados aqui, e a partir disso, desse banco, eu posso exibir ele publicamente ou não, né? Claro, evidentemente, se seleciona o que é apropriado para a população. Isso tudo, todos esses conjuntos de materiais, eles vão ser um subsídio importantíssimo para que a gente for elaborar o diagnóstico. Porque agora eu sei como o território está, eu levantei os dados, eu cadastrei o que tem ali,
hidrografia, topografia, arborização, área de APP. Eu cadastro aquilo com precisão e a partir disso, isso é um material fundamental para eu elaborar toda agora a cartografia de diagnóstico que vai embasar o plano diretor. Então isso é muito importante. E só lembrando que assim, é impossível fazer qualquer projeto ou plano de regularização fundiária onde você já tem a ocupação do território que não foi aprovada ou que foi aprovada de um jeito e foi executada de outro, sem a gente ter a base aerofotogramétrica e o cadastro. Por quê? Porque você precisa olhar como é que está aquele território, porque não é um projeto novo de loteamento num lugar que não existe, que você vai dar as diretrizes ideais. Não, é algo que já está ali e que a gente precisa confrontar diversos dados. Então, o banco de dados, ele traz essa ferramenta que a gente usa em mídias georreferenciadas, traz a possibilidade da gente sobrepor camadas. Então, a gente pega a camada dos rios, sobrepõe com aonde tem as áreas de proteção ambiental, onde tem vegetação significativa, aonde a gente tem a ocupação efetivamente existente, né? E é importante que ela esteja georreferenciada para a gente não ter uma informação cartográfica diferente da realidade, porque na hora que a gente aprova o seu projeto, na hora que vai implantar, ele é diferente, aí você tem que fazer tudo de novo. Então, é um retrabalho. Então, do ponto de vista da regularização fundiária, é impossível a gente fazer sem a aerofotogrametria e essa parte de cadastro e sobrepondo essas informações. Aí, você quer mostrar? Só para complementar, o cadastro ele ainda tem a virtude de detectar as irregularidades. O que eu tenho que está numa condição que foi aprovada X, mas na verdade hoje é Y, portanto está irregular. Então, o cadastro, a gente já vai ter um mapeamento de todas as irregularidades em termos de edificações e cobertura do município. Então, isso também é muito importante. Enfim, então a gente tem que montar esse banco de dados, que parece simples, mas é um trabalho braçal mesmo, né, de muito tempo, para a gente conseguir montar todas essas bases. E cada lote que você clica, tem lá a informação dele, né, no banco de dados. Se é comércio, se é serviços, de quem é o comércio, quando foi licenciado, qual é o alvará, que tipo de atividade pode, se ela está em conformidade ou não com o zoneamento. Você pode colocar qualquer tipo, IPTU, se está pago, se não está pago, se aquele terreno tem dívida, se não tem dívida. Então você pode colocar todas as informações que você quer nesse cadastro, né? E é isso que dá trabalho, porque imagina de cada lote você colocar todas as informações, né? Enfim, aí a gente pega essas informações que são macrodados e microdados, né? E joga no território do município. Isso no limite municipal, né? Que a gente tem a área efetivamente urbana, né? Onde tem as casas, as pessoas moram, e a gente vai confrontar se isso está dentro do perímetro urbano legal ou não do município. Em geral, os municípios sempre estão irregulares em relação a isso, até porque vai crescendo e não vai atualizando a própria legislação às vezes, né? Então, é importante fazer essa atualização. Hoje existem regras estabelecidas na legislação federal, né, complementares ao Estatuto da Cidade, para ampliação de perímetro urbano, tem que ser justificado, aí tem que ser uma justificativa técnica, por que vai ampliar, por que não vai ampliar, né? E uma coisa importante, que foi uma conquista também de todo esse debate sobre o planejamento do território, é a questão da regularização fundiária. Antigamente, a regularização fundiária ela não era vista como um objetivo dos planos, ou um objetivo da política urbana. A cidade legal ficava, de fato, à margem, né? E a regularização fundiária, a partir de 2001, ela passa a ser um dos objetivos, efetivamente, para o Brasil todo. A gente tem, é claro, experiências de regularização fundiária anteriores, né, que vão fazer regularizações pontuais. Mas a gente não tem isso como um objetivo da política urbana. E ela passa a ser um objetivo da política urbana. Então a gente tem um ferramental, tanto do ponto de vista urbanístico quanto jurídico, para viabilizar mais a regularização fundiária. Porque existem vários estudos, principalmente quando a gente tem a ocupação de áreas de baixa renda, de favelas, que custa-se 3 vezes mais urbanizar uma favela do que fazer uma habitação nova.
Então, é importante que a gente persiga e zere os déficits de regularização fundiária para que a gente possa, de fato, só regular a cidade nova e regular esse planejamento inicial. Aqui tem algumas cartografias que a gente trouxe, mas infelizmente não vai dar para ver. Então, assim, a gente tem várias camadas que a gente organiza. Então, a gente começa com o suporte biofísico, né? Como é esse território natural, como que são as bacias, as microbacias, onde essa água está acumulando, né? Onde a gente tem os problemas de alagamento. Isso quando a gente consegue detectar todas essas informações, né? E aqui é uma cartografia que a gente produziu para Araras, né? Então, ela vai pegar também os patrimônios naturais da cidade. Então, para vocês que pretendem ser cidade turística, né? Município de interesse turístico ou instância turística, é importante ter todos esses recursos, né? Que a gente chama de patrimônios naturais, patrimônios culturais, materiais ou culturais imateriais. É importante ter esses recursos de maneira organizada, né? Você entender onde eles estão no território, até para preservar, porque ser uma instância turística significa tirar partido econômico desses recursos, mas ao mesmo tempo preservá-los, porque sem eles vocês não têm atividade econômica ligada ao turismo e também não tem título, né? Então faz parte também do plano de turismo a preservação tanto do patrimônio natural quanto dos patrimônios culturais. Então a gente cartografa tudo. E aí a gente vai sobrepondo isso para fazer essas leituras de conjunto. Então, no caso de Araras, a gente cartografou todos os patrimônios naturais, culturais, materiais e o sistema de espaços livres também. Então, todos os parques, praças, todos os córregos, né, onde acontecem as atividades ecológicas da cidade, o ecoturismo. E a gente fez uma leitura de uma coisa que a gente chama de paisagens culturais, né? É um conceito relativamente novo, né? A Unesco, o Patrimônio Mundial, tem trabalhado com esse conceito desde 1992. Inclusive, vocês devem ter ficado sabendo que o Rio de Janeiro virou Patrimônio Mundial, 2014, se não me engano, bem recente. E ele teve reconhecimento do Unesco exatamente nesta categoria de paisagem cultural, que significa assim, não é um bem que é importante, né, uma igreja ou uma cascata, né, mas o conjunto de bens que formam aquela paisagem significativa. Então, no caso de Araras, a gente fez essas sobreposições, esse trabalho demora um pouco até a gente cartografar tudo e saber, né, fazer a leitura, e a gente identificou 9 paisagens culturais. Desde fazendas coloniais, paisagens dessas fazendas principais, que foram a fundação da cidade, até a ferrovia, né, no caso a Ferrovia Paulista, a Companhia Paulista corta a cidade, então a gente tem resquícios da ferrovia, né, ao longo do eixo ferroviário. A gente foi mapeando tudo isso, tem coisa que já era tombada, mas a maioria nem está reconhecido, né, então não deixa de ser patrimônio porque não está reconhecido. Aliás, esse trabalho é um trabalho de subsídio também a esse reconhecimento. No caso de Araras, a gente tem a agroindústria da cana-de-açúcar e ela desenha muito aquelas paisagens. E a gente tem vilas operárias que são coisas assim dignas de pintura. São arquiteturas, para quem estuda arquitetura como eu, são coisas primorosas do ponto de vista da arquitetura em tijolo. Então, são coisas que estão ali naquele território que nem o próprio território às vezes dava tanto valor. Então, às vezes vem alguém de fora e fala, não, olha como isso aqui é importante, né? Então é legal também essa troca. Claro que esse trabalho aqui foi feito em parceria com a prefeitura e com a comunidade. E a comunidade contribuiu muito, principalmente a comunidade negra, que a gente identificou uma paisagem deles, que é o Belvedere, que é uma paisagem que ela não tem muita materialidade, mas ali acontecem, né, historicamente, várias atividades de celebrações da comunidade negra. Então, e do sincretismo também da comunidade negra com a comunidade branca. Enfim, a gente vai descobrindo a história da cidade e vai cartografando a história dessa cidade. E isso é subsídio para um plano diretor. Por quê? O que a gente faz primeiro quando a gente vai fazer um plano diretor? A gente entende o território existente. Primeiro a gente tem que entender o que a gente quer preservar. Em geral, os planos diretores, eles começam com uma metodologia assim. O que a gente vai transformar? Só que não se leu a cidade que quer preservar. E é importante que a gente faça essa leitura em conjunto com a comunidade, que a comunidade tem muito mais informação. A gente traz mais metodologia e vocês trazem mais conteúdo para a gente.
Porque vocês vivem na cidade e a gente não, né? Então a gente vai trocando, isso é muito legal. Então a gente identificou várias paisagens aí do Rio Mogi Guaçu, que tem também os canoeiros, né, que fazem aquela atividade religiosa, né, no rio. E aí a gente pode ter alguns conflitos no sentido da cultura em relação ao meio ambiente, né? E aí a gente vai também criando no plano uma forma de conviver, de mitigar os impactos de uma atividade cultural festiva, por exemplo, na questão ambiental do rio. Então a gente vai olhando todos os aspectos para entender o que de fato é importante e como a gente mitiga eventuais problemas aí de poluição em função de atividades culturais. Então aqui é mais perto, né, a demarcação dessas áreas. Pode passar. Então aqui a gente demarca também em cima da foto aérea, ilustra, tem um relatório, né, que explica tudo isso. Enfim, aqui o uso do solo, então aqui a gente já usa o lote, né? Então aqui a gente já está na escala mais intra-urbana, escala dentro da cidade, onde as pessoas moram. Então a gente já vai cartografando lote a lote, o que aquele lote é usado, se é indústria, se é comércio, se é serviço, se é misto, né, uma mistura de comércio com serviços. E a gente vai entendendo a estrutura dessa cidade. Aí a gente também vai tirando outras informações, onde está o indústria, comércio e serviços. A estrutura fundiária da cidade, então aqui a gente cartografou os tamanhos de lotes, desde o menorzinho até o maior. Então, onde estão os lotes de 125, 250, 500, 1.000, 2.000 e acima de 5.000? Então, essas manchas maiores aí são lotes ou glebas acima de 5.000. Então, olhem, a cidade de Araras tem mais ou menos 100.000 habitantes. E olha a quantidade de lotes ainda vazios na cidade. E isso é importante para a gente definir até onde vai a expansão da cidade. Porque se a gente vai ampliar muito esse perímetro urbano, tendo um monte de lote vazio dentro, você vai incentivar mais uma expansão horizontal, que vai muitas vezes nos patrimônios rurais, nos patrimônios ambientais, nas áreas de interesse turístico, né, que a gente não quer que vá. Então é melhor a gente olhar para esse território, ocupar dentro primeiro, que já tem infraestrutura, já tem ônibus, já tem iluminação, já tem uma coleta de lixo, já tem os equipamentos de saúde. Então é melhor ocupar dentro do que expandir, porque toda vez que eu expando é uma organização mais cara. Então o que a gente tem que ver, o conjunto da sociedade quer pagar por uma organização mais cara, por um ônibus que vai demorar mais para chegar, porque ele tem que fazer o que a gente chama de cata-café, né? Tem que fazer cada pessoa, fica dando volta para dar o carregamento, por isso que a gente fica dando volta em volta do ônibus. Porque no Brasil a gente tem cidades de baixa densidade, ou seja, poucos habitantes por hectare. E aí o ônibus, para ele carregar de gente, ele precisa dar muita volta. Então é complicado isso. Cidades pequenas como vocês não têm assim tanto, né, esse problema, porque são cidades mais compactas, tá? Mas você vê, uma cidade de 100.000 já começa a ter esse problema. Então a gente olha para cada cidade também na escala que ela tem, né? Com os problemas que ela enfrenta naquele momento. Cada cidade é um problema diferente. Aqui são os equipamentos de saúde, as áreas atendidas. Isso é importante também na hora de a gente saber aonde a gente prioriza adensar mais ou fazer adaptação social. Por quê? A gente pode adensar mais onde já tem mais equipamento. Se a gente for adensar do outro lado da cidade que não tem equipamento, vai ser mais complicado. Talvez a terra lá seja mais barata, porque não tem mais equipamento, mas o conjunto da sociedade vai ter que pagar com o seu imposto, colocar depois um posto de saúde lá. Então é importante para a gente tomar decisões sobre o território e organizar aquilo que a gente chama de gestão integrada. Ou seja, não é só pensar no urbano por um lado, né? Mas é pensar ele integrado com o transporte, integrado com os equipamentos de saúde, educação, com a cultura, né? Com o lazer. É a gente pensar isso para gerar qualidade de vida para o cidadão. Esse é o grande objetivo. Pode passar. Enfim, aqui são outros mapas também, pode passar. Esse aqui é um outro que a gente fez um diagnóstico para Campinas. E é legal, a gente trouxe isso para vocês entenderem, né, evidentemente que numa escala maior, né, no caso de Campinas, mas o poder do diagnóstico no momento em que eu cruzo as informações que eu colhi desse território. Então, por exemplo, aqui, o que na verdade esse mapa está falando? Está vendo essas áreas mais escuras aqui, ó, essa aqui, aquela ali?
ele nada mais é do que as áreas que mais cresceram em 10 anos, né, a partir dos dados do IBGE. Então, a gente mapeou em Campinas a taxa de crescimento, onde foi maior populacional nos últimos 10 anos. Então, eu já comecei a entender, já a partir dele, de cara, que as áreas que mais cresceram são essas aqui da periferia, evidentemente. Aí, a hora que a gente começou a cruzar os dados, isso aqui é um outro dado também que ele levou em consideração do IBGE, que ele vai falar realmente, essas áreas que estão mais escuras aqui são as áreas que mais adensaram, aí agora já é o número de habitantes por hectare. Então, na verdade, ela não só cresceu aceleradamente, mas ela adensou. Cruzando com uma outra informação, essa aqui já é de rendimento, então toda essa parte escura a gente vê que são as pessoas de menor poder aquisitivo, até 3 salários mínimos, né? Então o que você detecta a partir desse diagnóstico? Que as áreas que mais cresceram aqui são as áreas que concentram a população de menor poder aquisitivo. E esse outro, quando a gente cruzou com o sistema de transporte, né, ele é um mapa que ele mostra a tendência do transporte público em Campinas, a gente percebe que os principais eixos de deslocamento, ele está em direção ao norte e ao sul, que também é onde as áreas mais cresceram, né? Então, a partir da sobreposição desse mapeamento, eu consigo fazer um olhar crítico sobre a estrutura de transporte. Essas áreas estão crescendo, né? Isso são os dados do IBGE pela taxa de crescimento dos últimos anos, né? Eles estão crescendo de pessoas que dependem do transporte coletivo, né, do transporte público. Então, como a gente faz uma projeção para poder trabalhar com a parte de transporte, no caso de Campinas? Então, é um dado muito interessante, na medida que ele sustenta muita coisa agora do plano que tem na proposição. Olha, aqui agora a gente detectou que nós vamos que é interessante, né, sobretudo aqui no caso aqui que está em Viracopos, né, é outra parte do Ouro Verde, que eles estão agora com corredores de ônibus, né? Então provavelmente eles detectaram isso no diagnóstico e falaram, opa, vamos dar. Na verdade você vai constatar aquilo que a gente pensa que está acontecendo, porque na verdade as pessoas conhecem o território, sabem para onde as pessoas estão indo. Só que aqui você vai mapear e entender isso de forma do dado, né, científica, né, matemática, isso é estatística. Então, é uma prova que subsidia o plano. É importante dizer assim, que o plano ele tem um lado técnico muito forte, porque a gente precisa de todas as informações técnicas, cartografadas, cruzadas as informações, as leituras e tal. E ele tem um lado político, principalmente sobre as decisões, né, sobre a fase propositiva. O que vai se fazer? Porque, às vezes, para um mesmo problema, você tem várias soluções. E aí você vai pensar e ponderar quais são as melhores soluções de viabilidade econômica e também na discussão pública política, né? E aqui a gente cartografou, por exemplo, os vazios urbanos, esses pretos, todos na cidade de Campinas, em função da estrutura de transporte existente, né? Para a gente ver quais são os trechos mais carregados e menos carregados. A gente fez, sobrepôs o sistema de transporte existente também com as densidades demográficas, com onde a população mais está morando e onde tem mais vazios. Aqui é com renda. Então a gente vai olhando e vai chegando a conclusões sobre a cidade. A gente fez mais de 200 cartografias, todas já referenciadas de Campinas só na parte de diagnóstico. Então, para vocês verem como é bastante informação, né? Que a gente está trazendo as mais significativas. E aí depois, na fase de propostas, pode passar, a gente já vai começar a definir como esse território vai se comportar daqui para frente. E aí a gente já vai cruzando qual é a cidade que a gente quer preservar, aquele bairro residencial que a população não quer verticalizar, né, porque a gente tem essa demanda, inclusive essa demanda em geral ela é mais de ordem política do que de ordem técnica, porque tecnicamente você pode adensar. Você pode colocar infraestrutura para que aquele espaço se adense mais. Mas às vezes tem resistência de alguns grupos por questões políticas, culturais. As pessoas também gostam de morar às vezes em bairros de casas, não querem prédios. Então isso é uma coisa que precisa ser considerada, né? E a gente considera aqueles bairros que têm essa característica. E isso também acontece no debate público. Então uma coisa importante que
também é colocada no Estatuto da Cidade, é a obrigatoriedade do debate público. Né? Não existe uma regra estabelecida de como fazer esse debate público. Pode ser mediante audiências públicas, pode ser formar um grupo e esse grupo acompanha, pode ser formar o grupo dos conselhos já existentes, pode ser um conselho já existente que já é um conselho de desenvolvimento urbano que acompanhe. Existem várias formas de fazer. Aí o poder público tem que geralmente é o executivo municipal que contrata ou que faz esse plano, né? Ele toma essas decisões em função da sua realidade, de como que já é a estrutura de participação dos seus municípios, né? Então, tem municípios que estão mais avançados na estrutura de participação, outros ainda têm estruturas mais singelas, outros estão começando com seus conselhos. Então, a gente precisa ver que estágio que está aquele município e qual é a decisão política em relação ao debate público. Mas ele tem que acontecer, né? De alguma forma, ele tem que acontecer. E aqui, então, a gente estabeleceu para Campinas um macrozoneamento, né? Com 4 macrozonas, no caso aqui. Então, há uma macrozona de proteção ambiental, onde estava a área de proteção ambiental, todas as unidades de conservação. Então, isso já está dentro dessa macrozona. Então, nessa macrozona é uma zona que a gente vai preservar mais o meio ambiente. Não que não tenha preservação ambiental dos outros, porque a legislação ambiental vale para o território como um todo. Você tem que deixar áreas de APP, né, que é aquela área de preservação permanente, 30 metros do córrego, isso é obrigatório por legislação federal. Então, elas continuam acontecendo nas outras zonas. Só que para você construir qualquer coisa nessas macrozonas ambiental, já é mais restritivo. A gente vai ter tipologias com menos densidade, você não vai ter prédio vertical nessas áreas. Você não vai adensar tanto essas áreas. Então você já define o uso do território nessa primeira camada de organização do território. Então aqui tem a macrozona urbana, a macrozona rural, e essa vermelha é a macrozona macrometropolitana, onde a gente tem a escala mais regional de Campinas, que ela é mais atingida pela dinâmica regional. Ou seja, onde está o aeroporto de Viracopos, onde estão as universidades, onde estão as rodovias, as ferrovias, elas são mais atingidas. É a porta de entrada da cidade, digamos assim, as portas de entrada da cidade, onde essa dinâmica, outra, que não é só aquela dinâmica do bairro, ela está mais presente. Não que não tenha a dinâmica do bairro também, mas ela é impactada toda hora por essa dinâmica regional. Então a gente, cruzando essas informações, a gente foi detectando esses territórios. Pode passar. Aqui são setores, né? No caso de Campinas a gente chama de setores, então são setores de preservação, setores de transformação. Então, de definir aquelas duas grandes camadas, onde eu vou preservar do jeito, o mais próximo do jeito que está, e se eu tiver alguma interferência de um projeto específico, ou um BRT, um VLT que vai passar, ele vai fazer uma transformação mais cirúrgica naquele território. E aonde de fato tem um território ou já em transformação mesmo, ou ele tem um potencial de transformação, ou ele tem um impacto regional que ele está sofrendo, esse impacto regional está transformando. Então, tudo isso a gente vai detectando no nosso diagnóstico. Aqui são os sistemas estruturadores, então, aqueles sistemas que estruturam a cidade, né? Então, o sistema de espaços livres, né? Hidrografia, praças, parques, vegetação. Aí, o sistema de transporte, o sistema de centralidades, né? Onde as pessoas vão para poder comprar as suas coisas, seja no comércio local, seja no centro da cidade, porque existe um deslocamento até lá, né? E as paisagens culturais. No caso aqui de Campinas, como a gente tinha esse estudo das paisagens culturais, que é inédito no Brasil, né? A gente fez para Araras e fez aqui para Campinas, então ele virou um sistema estruturador também para tomada de decisão sobre o futuro, sobre o zoneamento e o plano diretor. Pode passar? Então aqui há a proposta de estrutura de mobilidade, envolvendo trem regional, VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, envolvendo BRTs, envolvendo uma estrutura de transporte, porque Campinas tem um problema aqui com o transporte, que ela é sempre periferia, ela é só radial, ela não tem perimetral, ela não tem um sistema perimetral. E isso a gente gasta muito. A pessoa gasta tempo para se deslocar na cidade e se gasta muito também na operação de transporte. Então a gente fez uma proposta de uma estrutura perimetral. E a partir disso a gente vai recheando esse esqueleto, digamos assim, né?
Porque a gente tem a estrutura de transporte e ela define muito o uso do solo. Porque onde eu tenho uma rua que passa ônibus, é uma rua que naturalmente ela já é melhor para o comércio, para o serviço. Ela tem mais incomodidade, né? As pessoas não querem morar ouvindo ônibus, andando por andando, mas o cara do comércio quer abrir a sua lojinha ali. Então a gente começa a olhar isso e cruzar também com os uso do solo. O sistema de espaços livres, o sistema das paisagens culturais de Campinas, que foram 15 paisagens que a gente detectou. Aqui algumas ilustrações. A gente tem uma diversidade cultural muito grande em Campinas. Então a gente tem comunidade alemã, comunidade japonesa, comunidade italiana, comunidade suíça, enfim. A questão dos militares, né? Por lá ter a escola militar, então tem toda uma cultura militar. As fazendas de café antigas. Pode passar. Aqui são as centralidades, então a gente vai lendo essas centralidades, vendo a forma e a importância delas, né? Pode passar. As zonas especiais de interesse social, que são aquelas áreas destinadas para habitação social, já demarcadas ou em demarcação, e aquelas novas propostas também que a gente fez. Campinas tem um déficit habitacional aí da ordem de entre 30 mil e 70 mil unidades, dependendo da metodologia de cálculo. Então, é bastante, né? Então, precisa se olhar para a política habitacional. Creio que não seja muita realidade de vocês aqui, que é uma cidade pequena. Não que a gente não tenha habitação de interesse social, porque o que caracteriza a habitação de interesse social? Para a faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, é até 3 salários mínimos. Para a faixa 2, é até 6 salários mínimos. Campinas, 50% da cidade de Campinas ganha até 3 salários mínimos. E a média nacional é 80% da população brasileira. Então a gente está falando de um programa que é em massa, que é para 80% dos brasileiros. Estamos falando de pouca coisa, né? Aí o zoneamento, que no caso a gente estava fazendo a lei de uso e ocupação, então a gente chegou até a definição do zoneamento. O que não é matéria que precisa necessariamente estar no plano diretor. Pode estar ou pode ser definida numa lei específica de zoneamento. E aqui são as tabelas que acompanham, que eu falei dos parâmetros das métricas, né? Então eu mostro um mapa, digo onde é, se vai ser uma zona mista, uma zona residencial, uma zona periurbana, onde você vai ter menos densidade, se é uma zona de centralidade, e o que eu posso construir lá, se é vertical, se é horizontal, que tamanho de vertical que é. Posso ter um vertical de 5 pavimentos, posso ter de 10, posso ter de 15. Né? Tudo isso é estabelecido por essas tabelas aqui. E é isso, pessoal. E aqui a gente faz os ensaios, sempre os ensaios de desenho. Então, todos esses números, eles não são só números, eles são desenhados antes para virar essas tabelas. Então, primeiro a gente desenha o que tem, para depois desenhar o que virá. Para a gente mostrar qual é a forma desse número. Esse número dá que forma. Então, a gente desenha tudo isso para poder tomar essas decisões e ficar mais claro também para quem a gente está dialogando, né? Em suma, gente, se a gente tem esses 5 elementos, né, o município dele está muito bem estruturado e preparado para tomar decisão, independente de qualquer contra-argumentação, né, porque é um material que ele vai levar em consideração o fato e o território na sua plenitude, na sua realidade. Né. Então é um material importantíssimo para a tomada de decisões, enfim, do que vai ser feito. E uma preocupação também dessa metodologia é que a gente consiga capacitar os funcionários da prefeitura para que eles operem essas bases. Porque não adianta também a gente dar a base e depois o funcionário não sabe operar o ArcGIS, não sabe como é que coleta a informação lá. Então tem toda uma preocupação metodológica de emancipar, digamos assim, né, para que o município depois consiga fazer a gestão do seu plano, a implementação do seu plano e ir vendo o que está dando certo e o que está dando errado. Às vezes, nem sempre tudo que a gente aposta dá certo. As respostas são... E outra, o tempo do urbano ele é um tempo mais longo. Às vezes uma ideia que surgiu lá em 1920, ela vai ter fruto só agora em 2020. Porque ela foi tão precursora que ainda não teve essa absorção. Então, às vezes, demora para chegar no projeto. E o projeto no urbano ele tem um tempo mais longo de acontecer. Mas a gente vai vendo os indícios, as reações em relação a como o plano está sendo gerido.
e os gargalos que ele traz. E a gente vai corrigindo, porque nem sempre a gente acerta já no primeiro plano. Então, é um processo de planejar a cidade, não é um plano acabado, né? Então, é um pouco isso que a gente queria trazer para vocês. Obrigada. Muito bem, foram essas as apresentações. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e que vocês aprimorem ainda mais os seus conhecimentos a partir, que isso seja só um início, né, de um primeiro contato de vocês com esses assuntos de estruturação urbana, de estruturação de uma legislação que é capaz de criar a cidade que a gente quer no futuro, né? E realmente isso não é brincadeira. Quando a gente fala uma lei de estruturação urbana, realmente essas leis têm uma capacidade enorme de produzir um desenho de uma cidade que você está pensando hoje que vai se realizar dali a 10 anos. Essa legislação tem essa capacidade transformadora da realidade, né? O pessoal critica muito, fala, mas só lei não basta. Só lei não basta, mas sem ela você não faz, né? Então precisa ter lei, para que outras pessoas consigam executar a lei, né? Outros poderes possam executar a lei. Então é isso. Agradecer muito mais uma vez ao presidente Josuel, a atenção, o carinho, a gentileza com que nos receberam, né? A acolhida que nos deram, foi show de bola, a gente agradece demais mesmo. Senhores vereadores, muito obrigado pela atenção. A gente percebeu a forma atenciosa com que vocês analisaram, como prestaram toda a atenção realmente nisso que foi apresentado, e a gente agradece esse carinho de vocês, essa gentileza de nos receberem, e isso que aconteceu aqui hoje é uma contribuição nossa aberta, franca, com o desejo de que a cidade prospere realmente, que a cidade encontre a sua vocação e produza muito em favor dos seus cidadãos a partir dessa vocação. Muito obrigado.